queria falar sobre aquilo ou a quem nós nos entregamos torna-se o nosso Senhor. Aquilo ou a quem nós nos entregamos torna-se o nosso Senhor. Se nós formos olhar aqui todo o contexto do capítulo 6 de Romanos, nós vemos que Paulo está trabalhando com a igreja de Roma a fim de impedi-los de usarem a graça de Deus de uma forma errada e, ao invés de agradar a Deus, desagradar ao Senhor. Nós vemos aqui o capítulo 6 de Romanos que muitas pessoas procuravam transformar a graça de Deus em libertinagem. Eles se apoiavam naquilo que Paulo pregava para eles como sendo o amor, a graça, o cuidado e o favor de Deus para com todos os cristãos. Eles usavam essa verdade para extrapolar aquilo que eles faziam e depois se achegarem a Deus pedindo perdão para que Ele pudesse lhes perdoar e os receber de novo. Esse capítulo, Paulo fala que aonde abundou o pecado, ou melhor, no capítulo 5, o capítulo anterior, nós vemos Paulo declarando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então esses romanos, eles tinham mais ou menos esse tipo de pensamento. Se aonde o pecado ele abunda, a graça superabunda, vamos continuar pecando e vamos pecar cada vez mais, para que aí mais graça seja derramada sobre nós por Deus. Olha só a mente dessas pessoas. Paulo falava, olha, onde tem muito pecado tem muito mais graça. Então eles falavam, então vamos pecar e vamos pecar mesmo, para que aí a graça de Deus possa ser derramada em abundância nas nossas vidas. Só que Paulo trabalha com esses cristãos de Roma e nós estamos aqui sendo ministrados pela palavra e Deus nesse momento está trabalhando conosco para nos levar ao entendimento de que nós temos que morrer para o pecado, porque quando Cristo morreu na cruz, Ele não só perdoou os pecados, mas Ele também tirou o poder desse pecado, e hoje nós que morremos com Ele e também com Ele ressuscitamos, nós também temos agora a possibilidade de dizer não para o pecado, de nos recusarmos a viver nesse estilo de vida. A graça nos livra não apenas da culpa do pecado, mas também do seu poder. No reino da graça, nós precisamos morrer para o pecado, ao invés de ficarmos arranjando subterfúgios e artimanhas para nos afundar nesse pecado. Ao invés de nós procurarmos motivos ou alguma brecha que talvez nós queiramos encontrar na Bíblia, nós devemos colocar um ponto final na nossa história com o pecado, porque agora Paulo mesmo está ensinando aqui aos romanos que eles morreram com Cristo, foi uma escolha que eles fizeram de se entregar para o Senhor que havia morrido na cruz, e agora eles estão enterrados com Ele, mas quando Ele ressuscitou, eles também estavam vivendo novamente uma vida agora diferente, também com esse Salvador. Foi o que aconteceu conosco, não é mesmo? Nós escolhemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós escolhemos Jesus como o nosso Salvador e também como nosso Senhor, e agora nós vivemos uma vida totalmente diferente, uma vida que é vivida em novidade de vida. Nós vemos aqui, por exemplo, o filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? Ele achou que longe do pai é que era a vida verdadeira, mas quando ele estava lá afundado no pecado, ele se deu conta que a verdadeira vida e a vida de liberdade só era encontrada em um lugar, na casa do pai, e ele retorna e o pai está lá de braços abertos para o receber. John Stott diz o seguinte: o Deus da graça não apenas perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar, pois a graça, além de justificar, também santifica. Se nós formos olhar todos os versículos desse capítulo 6, nós vamos ver justamente Paulo falando sobre isso, que esse caminho que nós caminhamos ao lado do Senhor em santidade é um caminho chamado de santificação. E essa santificação, quando ela é alcançada ao trilhar o caminho da santidade, ela vem acompanhada da justiça, que vem através da justificação. Então, Deus não somente nos justificou através da morte de Cristo, Ele também nos santificou por causa da morte de Cristo. Faz sentido? Amém? Então nós temos hoje o poder de dizer não para o pecado, porque nós escolhemos um Senhor que é santo, nós escolhemos um Salvador que morreu para que a gente possa se posicionar da forma correta. Por isso que se
nós vamos prestar atenção aqui no título, aquilo ou a quem nos entregamos torna-se o nosso Senhor. Olha só o verso 16 que nós lemos, o que diz? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Eu e você escolhemos todos os dias quem nós estamos servindo, ou o que nós estamos servindo, ou a quem nós estamos servindo. Só que a gente não pode confundir as coisas, porque muitos pensam que ao não observarem os preceitos de Deus, estão de alguma forma vivendo uma vida de liberdade. Eu sou livre para fazer aquilo que eu bem entendo, não tenho Deus para me controlar e não sigo a Bíblia e os preceitos dessa palavra de Deus para direcionarem os meus caminhos. Ledo engano, porque ao escolherem não obedecer a Deus, estão escolhendo se rebelar contra Deus e serem escravos do diabo e escravos do pecado. As escolhas que fazemos sempre nos levam a alguns lugares. E quanto à santidade e quanto à não santidade, quanto à pureza e quanto à impureza, nós, quando escolhemos ou uma coisa ou a outra, nós estamos dizendo: servimos a esse Deus ou servimos a essa coisa ou a essa entidade que muitas pessoas ignoram, que se chama o diabo. E ele controla as coisas do jeito que lhe apetece, para justamente manter cativas as pessoas e elas continuarem nesse padrão que elas sempre apresentaram. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Paulo está falando para a igreja de Roma, ele não está falando para ímpio, ele está falando para cristãos convertidos, ele está falando para aqueles que já tinham aceitado o sacrifício de Jesus na cruz. E olha só a palavra de exortação, ele diz: vocês estão escolhendo fazer aquilo que vocês faziam antes da conversão? Vocês viviam no pecado e agora vocês têm Cristo e foram libertos desse pecado, mas alguns de vocês estão desejando viver daquele mesmo jeito, daquela mesma maneira novamente? Porque é o que eu falei, muitas vezes as pessoas elas entendem de maneira errada essa questão da liberdade. Eu não quero Deus controlando a minha vida, eu vivo do jeito que eu quiser, eu sou livre. Mentira, você está servindo a outros interesses, você está servindo ao pecado, você está servindo àquele que é o inimigo das nossas almas. Não pense que o diabo é inimigo de Deus. O diabo é inimigo das nossas almas, ele quer ver a nossa destruição. O plano dele foi de se tornar semelhante ao Senhor, não é mesmo? Mas o plano dele também lá no Éden foi fazer com que a raça humana vivesse afastado do seu Criador por toda a eternidade. Por isso que Isaías fala que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus, não é mesmo? É esse imenso abismo que existe entre aquele que peca e aquele que é santo. Porque não tem como nós vivermos uma vida de pecado e estarmos perto de Deus. Se existe um grande abismo, ou nós estamos no pecado, ou nós estamos com Deus. Não existe estar com Deus e viver no pecado. O crente, ele peca eventualmente, o crente falha eventualmente, o crente se equivoca eventualmente, ele se engana eventualmente. Com certeza, ele cai eventualmente, sim, mas ele não vive na prática do pecado. Porque o caminho que ele está trilhando é o caminho da santidade, chamado santificação. Olha o que o Spurgeon disse: conversão é a decisão consciente movida pelo verdadeiro arrependimento e não pela emoção, pois os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Aqueles que se convertem por causa da emoção e nascem por causa dessa emoção, quando a emoção acaba, eles voltam a morrer. Então, eles não têm força para lutar contra aquilo que os consumia, aquilo que os liderava e aquilo que os possuía, porque eles não têm vida com Deus, porque a decisão deles não foi uma decisão baseada numa convicção interior de pecado que os levou ao arrependimento e uma entrega feita para aquele que pode realmente nos libertar e nos dar condições de viver em santidade. Não pode haver paz, ou melhor, não pode haver paz entre você e Cristo se existe paz entre você e o pecado. O mesmo Spurgeon disse isso. Não tem como haver paz entre você e Cristo se
existe paz entre você e o pecado. Se você peca e vive em pecado, ouça bem isso, e você convive bem com isso, e você não se incomoda com isso, e você vive em paz com isso, certamente não existe paz entre você e aquele que morreu na cruz para te salvar. Você precisa realmente ter um encontro verdadeiro com o Senhor e entregar-se a esse Senhor, porque entregar-se é um ato da nossa vontade, com base no conhecimento que temos daquilo que Cristo fez por nós. Não é um ato impulsivo, é um ato inteligente. Por isso que nós oferecemos a Deus o nosso culto racional, porque não é baseado na emoção. A emoção faz parte do culto do cristão, faz parte da vida do cristão, com certeza. A gente ri, a gente chora, não é? Nós temos vários tipos de demonstração e manifestação de emoções na presença do Senhor, mas o nosso culto, primordialmente, ele é intelectual, ele é inteligente, ele é racional. Por isso que essa decisão não pode ser impulsiva, baseada em estímulo emocional. Ela tem que ser baseada realmente naquilo que nós entendemos pela palavra, porque ela é a voz de Deus para nós, é a palavra de Deus para nós. E quem foi que escreveu a Bíblia? Foram homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, não é mesmo? E a própria Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Se o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, é ele que vai fazer com que a gente possa escolher servir a Deus, ao invés de servir ao pecado. Aquele, não é, que deve ser seguido, aquele que deve ser servido, aquele que nós devemos nos entregar para sermos escravos, deve ser Deus e não o pecado. Pois aquilo ou a quem nos entregamos torna-se o nosso Senhor. Amém? Nós não podemos pecar simplesmente porque vivemos debaixo da graça. Se você tem esse pensamento, eu vou pecar porque depois eu me ajoelho e eu peço perdão e Deus me perdoa, você não está totalmente errado, mas você está profundamente equivocado. Não é? Realmente, se você pecar e você em arrependimento, você se ajoelhar e você dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, eu estou envergonhado e eu não queria ter feito isso, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso ser visitado pelo Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe e que o Senhor me restaure, você certamente receberá o perdão. Agora, se esse seu padrão ele é diário e ele é uma coisa constante, você está profundamente equivocado no seu conceito de graça. Sim, onde abundou o pecado, superabunda a graça, mas isso não é uma, digamos assim, uma autorização para você pecar. Porque a graça tem abundado na vida daqueles que pecam, não significa que agora Deus está nos autorizando a pecar. É justamente o contrário, é nós entendermos que essa graça está sendo disponibilizada para cada um de nós de uma forma tão abundante, tão preciosa, tão extraordinária, que isso deve nos constranger a viver a vida que Deus pediu para nós vivermos, uma vida em santidade. Onde superabunda a graça, deve haver o quê? Alegria. Deve haver o quê? Santidade. Deve haver o quê? Compromisso. Deve haver relacionamento. Deve haver o quê? Um padrão digno, não é? De sermos chamados realmente mensageiros do Senhor, ministros de Cristo, testemunhas do Senhor. Amém? Se nós simplesmente seguirmos regras religiosas, nós poderíamos até enganar certas pessoas, não é? E elas poderiam até pensar que nós seríamos verdadeiramente convertidos. Mas aquele que sonda mentes e corações, ele é que sabe realmente aquilo que aconteceu dentro de nós, e se nós nascemos de novo ou não. Porque afinal não somos nós que produzimos isso, não é? Nem o novo nascimento, nem a adoção, nem a justificação, nem todas essas coisas maravilhosas e miraculosas que acontecem quando a gente se arrepende e aceita o Senhor. Foi Ele que fez em nossas vidas. Nós não podemos produzir, nós podemos, talvez, não é, performar, e as pessoas possam achar que somos aquilo que no fundo não somos, mas na hora de nós entrarmos pela porta estreita, talvez a porta esteja fechada para nós. A promessa que nós encontramos nesse texto, que vemos aqui nas palavras de Paulo, diz que a nossa união na morte de Cristo nos faz estar unidos também na sua ressurreição.
Isso não é uma boa notícia? A gente escolhe o quê? Morrer com Ele. Mas também a gente tem essa promessa de que com Ele nós ressuscitaremos. Não é isso que nós pregamos no dia do batismo? Não é isso que o batismo significa? Quando nós fomos batizados, significa que nós estamos dando um testemunho público, que nós estamos nos comprometendo em morrer com Ele e ressuscitarmos para uma vida nova aqui nessa vida e um dia para toda a eternidade com Ele lá nos céus. Somente aquele que escolhe o amor de Deus, somente aquele que escolhe morrer para o Cristo, o Filho de Deus, pode ser justificado do pecado e pode ter plena certeza de que um dia com Ele também viverá. Se nós formos ler o verso 5, o verso 6 e o verso 7, nós vamos nos dar conta disso. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Amém? Olha só, a graça abundante não é um salvo-conduto para nós pecarmos. O que é um salvo-conduto? É uma autorização especial, é uma imunidade. A graça não é isso, porque Deus nos perdoa, não quer dizer que Ele aprova nossos comportamentos pecaminosos. Porque Deus nos perdoa, não quer dizer que todos os dias nós vamos viver nessa prática e depois nós vamos ter que correr para Ele, para que Ele possa nos restaurar novamente. A graça não é um decreto que nos autoriza a viver de qualquer jeito. Por isso que nós temos que prestar atenção no tema dessa mensagem. Aquilo ou a quem nos entregamos torna-se o nosso Senhor. Você está se entregando a quê? Ao pecado ou a Deus? Você está se entregando a quê? Ao pecado ou à santificação? Você está se entregando a quê? Ao pecado ou à justiça do Senhor? Unidos na morte e ressurreição, dá-nos a ideia de quê? De ligação, não é? De relacionamento estreito, de parceria, de união, não é? E quando a gente é íntimo de alguém, a gente se torna parecido com esse alguém, não é mesmo? Tem gente que até começa a falar igual, tem gente que até começa a copiar os jeitos e trejeitos, os gestos, não é mesmo? Eu conheci um rapaz que de tanto ele andar com um amigo dele que era gago, ele virou gago. Virou, estudava comigo. No começo, ele fazia por brincadeira, por zoeira, né, por zoação, ele gostava de imitar o outro só para fazer o pessoal rir e para deixar o outro meio chateado, meio nervoso, mas depois ele começou a ficar gago e ele não conseguia falar sem gaguejar. Incrível. E é assim conosco, não é? Coloca alguém que nunca jogou futebol do lado de um monte de jogador de futebol, ele vai começar a falar como jogador de futebol, ele vai começar a vestir como jogador de futebol e às vezes ele vai começar até a andar como um jogador de futebol, não é? Vai botar o peito para fora, vai dar uma empinada ali na retaguarda, vai começar a andar na ponta do pé, não é? Vai começar até a gastar dinheiro em comprar chuteiras caras, pode não jogar nada, mas vai estar no bolo. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Não é isso que diz o ditado? Então, relacionamento estreito com o Senhor, para que a gente possa viver longe do pecado, a gente precisa... Obrigado. A gente precisa se entregar a Ele, porque se nós não estivermos todos os dias nos entregando a Ele, nós estaremos gradualmente nos entregando ao pecado. O texto ele deixa muito claro que a responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade de escolhermos o mestre que seguimos e que servimos é nossa. Porque como eu falei no início, talvez a pessoa pense, eu não quero servir Deus, eu não quero observar o que está na Bíblia, sem saber que ela está servindo ao diabo por tabela e está bem presa nas suas amarras. A Bíblia diz assim, nós não ignoramos as suas armadilhas, os seus ardis, não podemos ignorar aquilo que ele está fazendo, porque ele está ao derredor, procurando a quem ele possa tragar, como um leão que ruge, ele está à espreita, e ele consegue detectar muito melhor do que nós podemos imaginar, aquele que está a um passo de deixar de servir a Deus, para continuar na prática do pecado.
Olha o que o texto diz, o verso 12, vamos ler. O 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não é? Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Olha o que o texto diz. Não sabeis aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. A quem você obedece, você é servo. Se você obedece a Deus, você é servo de Deus. Se você não obedece, você vai estar sendo servo de outra pessoa, não é? Ou mesmo do diabo, ou também das suas paixões, né? Deixando-se levar pela sua carnalidade. No verso 12 nós vemos Paulo dizendo para o pecado não reinar no nosso corpo mortal, de maneira que a gente venha obedecer a essas paixões. Não podemos oferecer os nossos membros, não é, ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas nós temos que oferecer nosso corpo cada dia. Ele mesmo fala, não é, para nós oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em vez de oferecer, como ele diz nesse texto, os nossos membros como instrumentos de iniquidade, não é, as nossas paixões carnais, para que o pecado reine em nós, nós temos que entregar o nosso corpo todos os dias a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Olha o verso 16, vou ler de novo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Para finalizar, eu queria só destacar 2 pontos dentro desse versículo. O primeiro ponto é: toda a rendição resulta em servidão. Toda a rendição resulta em servidão, não é? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos? Eu me rendo, eu obedeço. Eu me rendo, eu sirvo. Eu me rendo, eu sou escravo, não é? Só que a Bíblia, ela nos diz que se o Cristo, né, o Filho de Deus, nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E ele fez isso na cruz do Calvário. Como eu falei, Romanos 6 é uma exortação para a igreja de Roma. A igreja que está reunida nesse lugar hoje também recebe uma exortação. Se o Cristo nos libertou, nós somos livres. E hoje nós podemos dizer não ao pecado, e sim para Deus. Hoje nós podemos dizer, não obedecemos mais ao pecado como fazíamos, obedecemos ao Senhor, porque foi para isso que Ele nos chamou. Muitos desconhecem o que o Cristo fez por eles. Outros estão acomodados e se acostumaram a viver como escravos. Outros ainda são fracos e vivem com medo daquele que os escravizava, o diabo. Deixam-se assim levar por isso e deixam de desfrutar a sua liberdade. Eu vou ler de novo. Muitos desconhecem o que o Cristo fez por ele. Estou falando de cristãos. Muitos desconhecem o que o Cristo fez por eles. Outros estão acomodados e se acostumaram a viver como escravos. Outros ainda são fracos e vivem com medo daquele que os escravizava, que era o diabo, deixando assim de desfrutar a liberdade. Olha só o que o Agostinho declara. Agostinho diz: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre eu me sinto. Amém? Quanto mais escravo de Cristo eu sou, tanto mais livre eu me sinto. O homem é sempre escravo, ou do pecado, ou de Deus, ou da servidão, não é? Do pecado, ou da servidão a Deus. A servidão do pecado faz com que o homem fique cativo aos seus desejos e à sua imoralidade e à sua carnalidade. A servidão a Deus torna o homem totalmente livre. Ou somos escravos de Deus ou do pecado. Não podemos servir a Deus, não é? E ao pecado ao mesmo tempo. A Bíblia fala que não podemos servir a Deus e ao dinheiro, porque ou aborrecemos a um, não é? E agradamos a outro, ou agradamos a um e aborrecemos a outro. O pecado funciona da mesma forma. Ou a gente agrada a um e aborrece o outro, não é? Os dois a gente não consegue agradar ao mesmo tempo. Então, o primeiro ponto: toda a rendição resulta em servidão, seja para um lado, seja para outro. E o segundo ponto, para finalizarmos: a conversão, ou melhor, a rendição ao pecado leva à morte, a rendição a Deus leva à justiça. Rendição ao pecado leva à morte, a rendição a Deus leva à justiça. Também no verso 16 nós lemos: seja o pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A conversão nos tira do reino da culpa, do reino do medo, do reino do fracasso e nos leva para o reino da justiça. E quando existe justiça,
tudo vai bem, não é mesmo? Uma sociedade que tem justiça, as coisas elas são boas, nós vivemos com paz, nós vivemos com alegria, nós vivemos tranquilos, nós sabemos que nós podemos confiar nas pessoas, as pessoas confiarem em nós sabemos que nós podemos ir e vir em segurança, sabemos que podemos trabalhar, que seremos recompensados. Onde existe justiça, existe bem-estar, qualidade de vida. E o texto nos diz, não é basicamente isso, que a conversão nos tira do reino da culpa, do medo, do fracasso, da derrota e nos leva para o reino da justiça. Já não somos dominados e oprimidos, agora fomos feitos servos da justiça e estamos verdadeiramente livres. Pela conversão saímos de um para o outro Senhor. Pela conversão nós saímos de um para outro Senhor. Amém? Essa é a conversão verdadeira. Não é aquela que a gente fica no meio do caminho, não é aquela que a gente está indo querendo voltar, não é aquela que, não é de vez em quando dá saudade e a gente pensa em retornar. A conversão nos leva de um lugar para outro, de um estilo de vida para outro estilo de vida, das trevas para a luz, do diabo para Deus, do pecado para a santidade. Aleluia. O pecador, preste atenção nisso, quando a gente era pecador, a gente perdia tanto tempo, não é? Na prática do pecado, buscando o pecado, perseguindo o pecado. A gente gastava saúde, a gente gastava dinheiro, a gente gastava recursos, a gente gastava tempo, não é? A gente se dedicava ao pecado. Um abismo ele chama outro abismo, não é mesmo? Um abismo vai chamando outro abismo e não existem, da mesma forma que a Bíblia fala que o ouvido nunca se cansa de ouvir, o olho nunca se cansa de ver, não é? A gente nunca se cansa de pecar. Tem gente também que não se cansa de pescar, né? Não é o meu caso, não é? Mas o pecador não se cansa de pecar. A gente está sempre à procura, não é, de um impacto maior. É por isso que os vícios eles prendem tanto as pessoas, as drogas, o álcool, não é mesmo? Porque as pessoas querem sempre um impacto maior para que elas possam se sentir de alguma forma realizadas, preenchidas, não é mesmo? Porque aquilo que satisfez ontem não vai satisfazer hoje. E a gente, não é, se dedicava a isso quando pecávamos. E agora que nós mudamos e já não estamos debaixo do pecado, servimos a outro Senhor, já não estamos naquele reino, estamos em outro reino. Qual é a nossa dedicação? Será que é aquela dedicação que tínhamos? Será que gastamos tempo, recursos? Será que buscamos sempre uma experiência maior? Será que aquilo que nós aprendemos de Deus, experimentamos em Deus ontem, está bom? Ou como costumávamos fazer, nós queremos mais? Temos que pensar nisso. O pecador vivia noites a satisfazer suas paixões e dedicava sua vida, seu tempo e seu dinheiro para agradar o seu Senhor. Depois de convertidos, libertos e salvos, teremos nós uma dedicação inferior quando se trata de agradar ao nosso novo Senhor, que é Deus? Pense nisso. Será que somos tão dedicados hoje como éramos antigamente? Será que fomos mais dedicados ao pecado e ao diabo do que somos agora, dedicados a Deus? Deus ele não quer um pouquinho, Deus não quer 10%, Deus não quer 50%, Deus não quer nem 99,99%. Ou é tudo, ou é nada. Ou nós servimos a Ele, ou nós constantemente estaremos sendo tragados para o inferno por causa da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, nós precisamos escolher a Ele e nos dedicar realmente a Ele, caminhando esse caminho chamado santificação, através da nossa santidade diária, porque afinal, sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Paizinho, nós oramos. E eu convido você a orar também nessa hora. Eu convido o pessoal lá de casa também a orar. Eu queria só relembrar, falamos sobre aquilo ou a quem nos entregamos torna-se o nosso Senhor. E falamos basicamente de 2 pontos. Toda a rendição resulta em servidão, ou você é servo do diabo e do pecado se você se rende a ele, ou você é servo de Deus se você se rende a Deus. E toda a rendição ao pecado leva à morte, mas toda a rendição a Deus leva à justiça,
a uma vida realmente livre e uma vida realmente abundante.